Olá, gente, bom dia. Deus abençoe poderosamente essa nova semana, esse novo começo, um novo recomeço, né? Toda nova semana é um novo recomeço. Que verdadeiramente essa semana seja uma semana de boas notícias, de que possamos viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus, que possamos estar mais próximos e mais parecidos com o Senhor. Amém? Hoje eu queria compartilhar alguns versículos do livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 14 em diante. Aqui foi o momento em que João foi arrebatado em espírito, né? Para ter aquelas visões todas do Apocalipse, né? Que é o livro da revelação, né? E diz assim: e sua cabeça, é o que João viu, né? E a sua cabeça e o cabelo era branco como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu nunca, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Uau, olha isso! E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tenho visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Olha só que tremendo. João foi arrebatado e teve essa visão de quem? Quem disse para ele que eu sou o primeiro e o último? Quem é o primeiro e o último? É Jesus. Aqui João, né, viu essas características de Jesus e caiu como morto, né? Ele não aguentou olhar para tudo aquilo. Mas o que mais me chamou a atenção foi que João disse que o rosto dele era como o sol, quando na sua força que resplandece. Que o rosto de Jesus, a visão que ele teve olhando, né, daquela forma para Jesus, que o rosto dele era como um sol, naquele momento onde o sol mais resplandece, naquela hora onde o sol está mais quente, mais cheio de luz. Imagina que tremendo você olhar para o rosto de Jesus e lembrar da criação, lembrar que parece com o sol, porque eu acho que ele ficou olhando e ele ficou falando: o rosto parece com o sol, o cabelo era tão branco como a neve, os pés era tão refinado como uma fornalha, sua voz era a voz de muitas águas. João descrevia Jesus com a criação, com o que João conhecia na terra. Por isso que Deus fala que a criação revela o Criador, porque João foi falando as características do que ele conhecia, que quando ele falou do rosto de Jesus, falou que era como o sol no seu momento mais forte do dia. Que tremendo! Quando a gente olha para o sol, a gente não consegue ver mais nada, nossos olhos ofuscam, não é verdade? Quando tá aquele sol de meio-dia, de 2 horas da tarde, que você olha atentamente, fixa seus olhos no sol, tudo some. Você não consegue ver mais nada, é como se você tivesse uma cegueira, que seus olhos só conseguissem ver a luz, o brilho do sol. E eu creio que é justamente isso que Jesus requer de nós, que a gente entenda que olhar para o rosto de Jesus é como se a gente estivesse olhando para o sol, que nada mais importa, que a gente não consegue enxergar mais nada, nem a nós mesmos, que os nossos olhos têm tanto brilho que a gente não consegue mais olhar ao redor, só fixar, ficar totalmente, costumo falar, popotizados, né? Ficar totalmente centrados naquela luz, naquele poder. Quando a gente pensa que estamos com medo, com frio, no escuro,
Basta a gente olhar para o rosto de Jesus e entender que Ele é o sol, que Ele brilha, que Ele dá luz, que Ele aquece, que Ele nos deixa firmado com os olhos fixos nele. E é maravilhoso saber. Minha filha estava estudando esses dias sobre o movimento de rotação, de translação da Terra. E um desses movimentos, né, o movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol. Olha só que tremendo. Deus fez a Terra, o planeta Terra, onde a gente habita, né, o nosso mundo aqui, o planeta Terra, ele tem um movimento todos os dias. Todos os dias, o tempo inteiro, a Terra, o planeta, não faz outra coisa a não ser o movimento de translação, de ficar girando em torno do Sol. A nossa vida deve ser dessa forma, a nossa vida deve ser a gente andando em torno de Jesus, pegando todos os movimentos de Jesus. Isso é tremendo, que quando a Terra faz esse movimento de translação em torno do Sol, demora dias, demora um ano, 365 dias para a Terra conseguir dar uma volta inteira ao redor do Sol. E durante esse movimento, a Terra passa por estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. E é justamente isso que Deus requer que a gente entenda, que a nossa vida girando em torno de Jesus é uma vida onde vai ter várias estações, a gente vai ter vários momentos, mas todos tendo a convicção e a certeza que estamos passando ao redor de Jesus. Estamos passando ao redor daquele que traz luz, daquele que aquece, daquele que tem tanto brilho que nossos olhos ficam firmados nele. É incrível demais, tudo que o Senhor cria é tremendo, não tem como a gente explicar com palavras. Aqui eu tenho certeza que João ficou procurando palavras para como escrever isso, para como explicar tudo aquilo que ele via. Mas o mais importante é a gente entender, ter essa percepção que João teve, que olhar para o rosto de Jesus é como se estivéssemos olhando para o sol, que aquece, que traz luz, que nos tira a visão carnal, porque a gente não consegue enxergar mais nada, mas que a gente tem ali uma visão espiritual do céu, do Senhor, que a gente possa estar fazendo a nossa rotação, né, a nossa translação, fazendo o nosso movimento da nossa vida ao redor de Jesus, entendendo que estando com Jesus vamos ter várias fases da vida, vamos ter várias estações, vamos ter dias de sol e dias nublado, vamos ter dias de luz, né, e dias de chuva. Vamos ter também de momento do nosso próprio dia, num dia só tem um movimento do dia onde o sol brilha e logo vem a lua que já é de noite. Vamos ter momentos onde a gente vai estar trabalhando e momentos que a gente vai ter que dormir. Andar com Jesus é entender que a nossa vida é feita com momentos, com tempo para todas as coisas, sabendo que se Ele for o foco, se a nossa vida girar em torno de Jesus e não girar em torno de nós mesmos, todos esses momentos, estações, fases vão passar, mas a gente vai ter a convicção que vamos estar ao redor de Jesus. Estamos mais próximos de Jesus cada dia, todos os dias, que a gente venha ser atraídos pela luz do sol, todos os dias que a gente venha ser atraídos pelo rosto de Jesus que está olhando para nós todos os dias. Que a gente venha saber que os olhos do Senhor estão sobre a terra, que nada fica encoberto, nada fica escondido, nem os seus medos, nem as suas alegrias, tudo está em torno de Jesus. Deus colocou na palavra Jesus do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, o próprio Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, fez todos nós, fez a Bíblia, fez o mundo, fez nós seres humanos, em torno do que era Jesus, do que é Jesus. Jesus é o primeiro e o último, é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim. Jesus é tudo que nós precisamos, é a nossa fonte de energia, é a nossa fonte de vida, é o nosso alimento, é o nosso pão, é a nossa água. Jesus é a nossa inspiração, é o nosso mestre. Jesus é quem nos levanta, quem nos dispõe para descansar e dormir.
Jesus tem que ser o nosso centro da nossa vida. Quando a gente olhar por o rosto de Jesus e entender que Ele é suficiente, a gente vai conseguir dar a volta, né? Vamos conseguir andar a nossa vida ao redor dele, entender as estações, entender o tempo, entender os momentos. Que possamos estar, em nome de Jesus, cada vez mais próximo do nosso autor e consumador de nossas vidas. Amém? Olhe para Jesus, que os seus olhos estejam fitos, né, fixados em Jesus, como que olhando para o sol. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa te trazer força e ânimo para você entender que você nunca esteve só. Você só precisa recalcular sua caminhada, recalcular, né, a sua vida em torno de Jesus. Deus te abençoe.